Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: Mas algum desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Portanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta os ramos, e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Veja, meu irmão, que nesse texto das Escrituras, o apóstolo Paulo, que a si mesmo se intitulou o apóstolo dos gentios, está diretamente mandando um recado, mandando um alerta, mandando uma carta para o povo gentil e dizendo: o povo de Israel hoje em dia está cortado. O povo de Israel está afastado da graça de Deus. É por isso que nos dias de hoje, se você chegar em um judeu e falar de Jesus, ele não vai querer lhe ouvir. E às vezes você fica a se perguntar: como é possível o povo de Israel não acreditar em Jesus? Mas é real. E fica a pergunta: o porquê disso? Por que essa rejeição tão grande do povo judeu ao Salvador do mundo? Porque isso foi um propósito de Deus. Segundo o texto, Deus cortou eles da videira e enxertou outros ramos que não eram naturais à videira. E Paulo diz que esses novos ramos que foram enxertados na videira, que não são os ramos naturais que era o povo de Israel, esse povo somos nós, os gentios. Paulo disse: eles foram cortados e no lugar deles vocês foram enxertados, vocês que eram de outra árvore. E agora vocês se alimentam do que a raiz produz. Você está entendendo o que foi que Deus fez? Mas Paulo disse: vocês não podem se orgulhar. Vocês não podem olhar para o povo judeu e dizer assim: nós somos melhor do que vocês. Porque Deus cortou vocês e nos enxertou aonde vocês estavam. Paulo está dizendo: não se orgulhem. Deus permitiu que o povo judeu deixasse de crer por um tempo para que a oportunidade de crer em Cristo fosse aberta para vocês. Irmãos, se o povo judeu não tivesse abandonado o Senhor, nós hoje em dia é que estaríamos debaixo dessa desobediência. Pelo fato deles hoje não crerem, nós temos a oportunidade de crer. Então, eles passaram por esse período de desobediência para que nós, os gentios, que não éramos o povo de Deus, pudéssemos hoje nos tornar povo de Deus, servos de Deus, crentes em Jesus Cristo. Você está entendendo? Mas Paulo disse: vocês só vão permanecer nessa condição enquanto vocês crerem. Se vocês desobedecerem, Deus, que foi capaz de arrancar os galhos naturais, o que será que Ele fará com vocês? Se vocês deixarem de acreditar, se vocês desobedecerem a Deus, não tem salvação para vocês, porque Deus vai cortar vocês da videira. Você está entendendo, irmãos? Porque eles desobedeceram, hoje nós temos a oportunidade de crer. Mas se a gente achar que a gente tem algum tipo de privilégio, que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente vai ser cortado, não vai ter esperança para a gente. Então, o que é que nós devemos fazer? Acreditar em Jesus Cristo e procurar viver a palavra de Deus. Deus nos deu essa oportunidade. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, meu irmão, creia em Jesus Cristo e que a palavra de Deus faça parte da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.